Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. E estamos aqui agora no livro de Esdras, o sacerdote, aquele que conduziu também e liderou o retorno da primeira leva de judeus para Israel. E a gente vai perceber como as palavras, as promessas dos profetas vão se cumprindo no retorno dos judeus da Babilônia, os cativos da Babilônia, que se tornou o Império Persa. E a partir do rei Ciro, eles começam então a voltar para a terra de Israel, para Jerusalém, com as cartas, com as recomendações, com as ofertas, os tesouros do templo, com a missão de reconstruir a cidade, mas também o templo de Deus. Isso começou no primeiro ano do reinado de Ciro. Depois, no sétimo mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido nas cidades ali em Judá, eles então começaram a fundamentar as bases do templo. E aqui tem coisas muito importantes a considerar, porque era um ambiente hostil ainda. Tinham pessoas que viviam ali, a pessoas contrárias, tinham outras ideias, buscavam tirar suas vantagens, mas eles mesmo assim se pegaram na construção e, primeiramente, antes de qualquer coisa, eles organizaram, fundamentaram o altar do sacrifício, dos holocaustos, para prestar culto ao Senhor. E assim eles fizeram, e ofereceram mesmo os holocaustos, mesmo até antes de ter já tudo no seu lugar, o altar consertado, eles já começaram a servir a Deus. Celebraram a festa das cabanas, e ali, como está escrito na lei de Moisés. E lançaram também os alicerces do templo do Senhor, além do altar que já estavam oferecendo, e assim vieram as toras de Tiro, Sidom, a região do Líbano, vindo pelo mar, descendo ali em Jope, que era o porto principal, ali para entrar em Israel, na terra de Israel. E assim eles foram com Zorobabel, que era o governador, o líder, Jesua, que era filho de Jeozadak, os sacerdotes, esses no caso eram os sacerdotes, e os levitas, acima de 20 anos, eles supervisionavam a construção, tudo. Então todo esse movimento estava acontecendo com o retorno dos judeus para a terra de Israel. E quando eles terminaram os alicerces do templo, os sacerdotes puseram as suas vestes, os levitas e os descendentes de Asaf, que eram da área da música, fizeram soar os símbolos, louvaram o nome do Senhor e cantaram: Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. É lindo, E nesse momento aqui vai dizer que os mais velhos, eles choravam. Quem? Aqueles que conheceram, viram com os seus olhos o templo de Salomão. Aquela época do templo que estava antes de ser destruído. Eles, claro, comparando com os alicerces do novo templo, certamente eles lembraram do quanto era majestoso. Agora, por outro lado, uma grande multidão gritava de alegria, por estarem reconstruindo o templo do Senhor. Mas eles tinham também oposição. Toda obra de Deus, gente, sempre vai ter oposição. Sempre teve, sempre terá, até o último dia. E precisamos resistir a essas provas, lutar para vencer, E aqui, alguns daqueles homens que habitavam ali também desejaram, quando viram que eles estavam tendo êxito na reconstrução, quiseram também tomar parte
porque eles estavam, os judeus, debaixo da autoridade de Ciro. E então Zorobabel e os demais não permitiram. Disse, não, nós estamos aqui debaixo da autoridade do rei Ciro e nós é que vamos construir. Com isso levantou uma inveja, né? Ciúmes naquele povo. Agora Dario, né? Ele sobe ao poder, né? No lugar do rei Ciro, ainda no reino da Pérsia, e depois, mais tarde, entra o rei Xerxes, que é identificado como o rei Assuero, aquele da rainha Ester, Mardoqueu, né? E ele começou a reinar, né? E os inimigos de Judá escreveram uma carta para ele, né? Trazendo assim com que o rei Assuero pudesse impedir que eles continuassem a construção. E levantaram dúvidas quanto à lealdade do povo judeu para pagar impostos ao rei. E aí eles escrevem uma carta que está aqui registrada, né, dizendo do povo leste do rio Eufrates, que pegava a região, né, de Jerusalém, a oeste no caso, não leste, oeste, né? E dizendo que, olha, dá uma olhada nos registros históricos, o senhor vai ver que esse povo sempre levantou em rebeldia contra os reis. E ele olhou, né, e de fato houve sempre guerras e resistência, né? E por fim, nessa leitura agora, né, depois vamos dar continuidade, claro, o rei Artaxerxes agora, ele manda que parem a construção, parem tudo, né? Porque ele quer averiguar melhor esta questão. E esses homens se engrandecem, né? Para ir lá e impedir a força, para eles, os judeus, não continuarem a construir. Vamos depois darmos continuidade, então, ao andamento desta grande e difícil tarefa. 1 Coríntios 2, 6 a 3, 4, o apóstolo Paulo está, então, falando, né, aos coríntios, ao povo de Corinto, né, sobre esse mistério de Deus, que a sabedoria, as coisas de Deus, elas não são da cabeça natural, da sabedoria natural. Isso é algo que é muito grande, né? E as pessoas não entendem. É isso que Paulo ele está dizendo, é uma revelação de Deus. É Deus quem revela, é o Espírito Santo que sonda os segredos mais profundos de Deus. E isso é coisa, então, da alma, do Espírito, né? E ele disse, nós recebemos o Espírito de Deus, né? Não o Espírito deste mundo. Por isso nós discernimos as coisas eternas, as coisas de Deus. É muito lindo essa observação que o apóstolo Paulo faz. Quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, outro diz, eu sigo Apolo, vocês não estão agindo exatamente como o melhor, né? Está fazendo uma pergunta, vocês não estão seguindo como as pessoas do mundo? Isso é uma coisa carnal, é uma coisa natural. Então eles tinham perdido esse discernimento espiritual, né? Muito bem, eu concluo com o Provérbios 20, né, versículos 24 e 25, que diz, é o Senhor que dirige nossos passos. Então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente, né? E só depois calcular o custo. Ninguém deve fazer voto, né, de tolo, é isso. Temos que pensar, né, para nos comprometer sempre, porque é sério as coisas de Deus. Que Deus os abençoe.